Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de dezembro de 2017. Destruir terreiros de religiões de matriz africana é a nova guerra santa no Brasil. Mãe Mirinha foi bem rápida, amarrou um pano branco na roupa e colocou alguns colares fios de conta coloridos no pescoço. O mais triste disso tudo é saber que eles não param, disse, enquanto prendiam tecido também branco na cabeça. Estava pronta, com sua vestimenta de mãe de santo. Sinalizou que poderia começar a entrevista e se apresentou. Sou Mãe Mirinha de Oxum, fui iniciada no candomblé há 36 anos, sou filha de Mima de Oxóssi, do Ileaxé Baquetu. Há 1 ano e meio, Rosemary Lúcia dos Santos abriu um terreiro de candomblé em Belford Roxo, município do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde também começou um trabalho social com crianças da região. No dia 27 de setembro, quarta-feira, completou 51 anos e, naquele mesmo dia, seu terreiro foi invadido e incendiado. Os vizinhos, quando perceberam as chamas, chamaram o irmão de Mãe Mirinha, que mora perto, para ajudar a apagar o fogo. O incêndio foi controlado a tempo de não afetar a edificação principal, mas, no dia seguinte, Mãe Mirinha percebeu que colocaram fogo bem na casa do meio, onde ficavam os donativos, roupas de santo e os orixás. Os criminosos furtaram também uma TV, celular e rádio. O registro de ocorrência foi feito 1 semana depois. Já na segunda tentativa a delegacia estava muito cheia, fiquei umas 3 horas lá, estava muito enfraquecida, chocada com tudo, fui buscando força, aí retornei na quinta-feira. Queimaram também livros sobre religiões de matriz africana e as fotos da história da família no candomblé. O que mais me entristece é o material de trabalho e as fotografias. Eu tenho toda uma história de santo, de quando era dirigido por minha mãe. Mãe Mirinha é descendente de negros e indígenas, e a religião veio pela avó materna que foi para o Rio de Janeiro fugindo do marido violento, no Espírito Santo. Lavadeira, a avó conseguiu comprar um terreno em Belford Roxo e destinou parte para o orixá da filha. Tinha até algumas fotos da minha mãe com trouxa na cabeça quando elas chegaram no município de Belford Roxo, relembra. Levei tudo que eu tinha no decorrer desses anos para esse local, é toda uma história de vida do sagrado. Mãe Mirinha é uma das vítimas mais recentes da violência contra adeptos das religiões de matriz africana no estado do Rio de Janeiro. De acordo com os dados do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos CEPLIR, das 52 denúncias de intolerância religiosa ao CEPLIR de dezembro de 2016 a agosto de 2017, 34 foram de pessoas do candomblé, umbanda e outras denominações de religiões de matriz africana no estado do Rio. Em 5 anos, as denúncias de discriminação por motivo religioso no Brasil cresceram 4.960%. Foram de 15, em 2011, para 759, em 2016, de acordo com os dados do Disque-Sen, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH). Em 2016, 69 eram candomblecistas 9,09%, 74 eram umbandistas 9,75% e 33 são descritas como religião de matriz africana 4,35%, totalizando 23,19%. Segundo o relatório da Pew Foundation, o país deixou de ser um dos países mais populosos com menor taxa de hostilidade social por motivações religiosas, em 2007, para um dos países com alta taxa em 2014, passando de 2 posição para 9 neste período. Em agosto e setembro deste ano, uma nova onda de ataques a terreiros de candomblé e umbanda na Baixada Fluminense comprovou que os crimes de ódio por motivo religioso estão crescendo no estado que tem, pela primeira vez, um bispo evangélico governando a sua capital em janeiro. Marcelo Crivella, PRB, bispo de Igreja Universal do Reino de Deus, assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro.
Em resposta à violência, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos CEDUM lançou o Disque Combate ao Preconceito para facilitar as denúncias. Nos meses de agosto e outubro foram feitas 43 denúncias, uma de um espírita kardecista, uma de um evangélico, 2 islâmicos e 39 umbandistas e candomblecistas, representando 90% do total. Foram 6 tipos de violações identificadas, entre eles invasão, atentado a instituições religiosas 11, discriminação, difamação 10, agressão física 6, incitação ao ódio 6, agressão verbal 6, ameaça 4. Dentre as denúncias contra religiosos de matriz africana, 12 ocorreram na Baixada Fluminense. A região reúne 13 municípios do Rio de Janeiro e abriga ao menos 274 terreiros, do total de 847 no estado, de acordo com a pesquisa Mapeamento das Casas de Religiões de Matrizes Africanas, realizada pela PUC-Rio com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial CPIR. Entre 2008 e 2011, a CEDUM recebeu 4 denúncias de ataques a terreiros realizados por traficantes de agosto a outubro, 3 delas de ocorrências na Baixada Fluminense, 2 em Nova Iguaçu e uma em Itaguaí. Segundo a secretaria, as 4 vítimas informaram que, por ordem da facção criminosa, é proibida a prática de religiões de matriz africana na área dominada pela facção. Todas as pessoas que denunciam casos de intolerância religiosa são orientadas a fazer o registro na delegacia da região, mas algumas vítimas não o fazem por medo. O Babalão Ivanir dos Santos, fundador da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa e porta-voz da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, diz que as primeiras ações de destruição de terreiros por traficantes aconteceram na década de 1990, no Morro do Urubu, em Pilares, zona norte do Rio. Depois, outros casos ocorreram no Morro do Dendê, localizado na Ilha do Governador, no Lins de Vasconcelos e na Cidade Alta. É um fenômeno compreensível. Toda religião que cresce vai influenciar algumas esferas sociais, diz. Ivanir acredita que a presença de igrejas evangélicas nos presídios do Rio é um fator de influência para o surgimento do que chama de tráfico evangelizado. O cara tá lá preso, vira evangélico e vai sair por bom comportamento, isso diminui a pena do sujeito quando sai da prisão, nem todo mundo muda de vida, diz. As igrejas evangélicas devem se tornar ainda mais presentes nos presídios fluminenses. Em fevereiro, a Igreja Universal do Reino de Deus firmou o acordo com o governo do estado para a construção de templos em unidades penitenciárias, custeados pela instituição religiosa. O acordo permite que a Universal construa ou reforme templos ecumênicos nas 51 unidades prisionais do estado, dependendo de autorização do diretor da unidade. Até o momento, graças ao convênio, 15 templos foram inaugurados ou reformados, nos complexos de Jericinó, Campos, Resende e Água Santa. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Rio de Janeiro visitou as unidades prisionais onde foram construídos os templos religiosos para apurar a validade do acordo. Segundo o promotor de justiça Murilo Nunes de Bustamante, os espaços não deveriam ser vinculados à religião específica, mas o padrão arquitetônico encontrado por ele se assemelha ao usado pela Igreja Universal. Apesar da previsão de ser ecumênico de ter livre uso para qualquer um, os próprios internos só admitiriam que algumas religiões realizarem seus cultos no local. A investigação da promotoria ainda não foi concluída. Os indicativos são no sentido da identidade arquitetônica dos espaços, o que será debatido com as igrejas atuantes no sistema prisional, esclareceu.
Em resposta à pública, a Igreja Universal do Reino de Deus informou que o Programa Social Universal nos presídios UMP atende 80% da população carcerária do Brasil, aproximadamente 500 mil pessoas, do total de 622 mil detentos, segundo o Infopem de 2014. Oferecendo cursos e apoio aos detentos e seus familiares, realizando um trabalho de ressocialização que é reconhecido pelas autoridades em todos os estados da Federação, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Os dados disponíveis no relatório de intolerância e violência religiosa, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, detalham o que ativistas pela liberdade religiosa chamam de Guerra Santa. O relatório mostra que, entre 2011 e 2015, 27% das denúncias feitas nas ouvidorias do país eram de pessoas da religião de matrizes africana, 16% de evangélicos, 8% de católicos e 7% de espíritas. Em relação à religião dos agressores, informada pela vítima, as informações indicam que 17% eram evangélicos. Católicos aparecem em segunda posição, porém muito distantes, com 3%, seguidos de Testemunhas de Jeová 1% e Espíritas 1%, Matriz Africana 1%. Em 73% dos casos não foram registradas informações sobre a religião do agressor. Também foram identificados no relatório 8 homicídios por motivo religioso, segundo investigações da Polícia Civil ou do Ministério Público. 4 mortes envolveram lideranças de Candomblé, em Londrina PR e em Manaus, e 4 foram mortes de uma mesma família de evangélicos, em Itapecerica da Serra SP. Todos os assassinatos foram realizados por uso de facas, e os agressores e vítimas eram próximos. O professor Jairo de Jesus, coordenador da Escola Livre Ubuntu de Filosofia e Teologia Afrocentrada, explica que os neopentecostais entendem que a fé traz saúde, bem-estar e prosperidade material. Já as doenças, desemprego e pobreza resultam do mal e de uma vida em pecado. É o mal que prejudica a vida alheia. E o mal é tipificado nas religiões afro, explica. Os neopentecostais, hoje, contam com a ajuda da própria população que encontra a justificativa para acabar com o mal que é o seu vizinho, o seu entorno. Jairo, figura histórica na luta contra a violência às religiões de matriz africana, coordenou nos anos 80 o projeto Tradição dos Orixás, que visitava os terreiros na Baixada para ouvir relatos de intolerância, e encaminhava para as delegacias. Eram 20 jovens que saíam por toda a Baixada. Levantamos 3.000 terreiros com queixa de invasão, xingamentos, apedrejamentos, surras de Bíblia, relembra. A perseguição vinha essencialmente da Igreja Universal, diz. Os relatos ao grupo foram reunidos no dossiê Guerra Santa Fabricada, primeiro entregue ao governo federal sobre o assunto, protocolado na Procuradoria-Geral da República em 1989. Mas nada foi feito, garante William Portela, advogado do grupo. O dossiê denunciou reiteradas atitudes agressivas das igrejas evangélicas neopentecostais, notadamente a denominada Universal do Reino de Deus. Os adeptos dos cultos de matriz africana vinham sendo apedrejados, espancados e surrados com bíblias para expulsar capetas. Em 2015, as emissoras de televisão Rede Record e a Rede Mulher comprada pela Record, de Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal, foram condenadas pela Justiça Federal a exibir 4 programas de televisão como direito de resposta às religiões de matriz africana por ofensas contra elas no programa Mistérios e no quadro Sessão de Descarrego. Procurada pela reportagem, a Universal afirmou que a acusação de que seus membros perseguiam outros cultos na década de 80 é mentirosa.
A Igreja Universal do Reino de Deus defende, de modo intransigente, a liberdade de pensamento, de crença e de culto, conforme assegurado por nossa Constituição Federal. A Igreja diz que prega o contrário. Orientamos nossos adeptos a respeitarem as convicções das outras pessoas, pois são exatamente os bispos, pastores e milhões de simpatizantes da Universal as maiores vítimas do preconceito religioso no Brasil, afirmou, por nota. Mãe Vivian buscou ajuda no Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos CEPLIR que, de 2012 até este ano, atendeu as vítimas de intolerância no Estado do Rio com acompanhamento psicológico, jurídico e assistência social. Porém, Flávia Pinto, que era diretora da instituição até esta semana, explicou à pública que o centro deixou de receber recursos do governo do estado em 2016. Com a crise do estado, o CEPLIR ficou sucateado. Conseguimos recurso com a Fundação Cultural Palmares do Governo Federal e colocamos o CEPLIR para funcionar por mais um ano na UF, Universidade Federal Fluminense, mas esse recurso acabou, informou. Estamos conscientizando as pessoas de que intolerância religiosa é crime. A política de liberdade religiosa ainda é embrionária no país. As pessoas ainda não têm o entendimento de que ser discriminado pela sua religiosidade é crime. O secretário estadual de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes, rebate as críticas. Segundo ele, a Secretaria Estadual de Proteção e Apoio à Mulher e ao Idoso passou a ser Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos SEDMI. Com a mudança, a Secretaria vai incorporar os técnicos do CEPLIR já em novembro para que seja uma estrutura permanente, consolidada e que não dependa de recurso de terceiros. Mesmo assim, a CEPLIR não terá atendimento em novembro, mês da consciência negra, segundo Flávia. Ela agora vai trabalhar na Secretaria Municipal de Direitos Humanos da capital. Em agosto, o secretário anunciou que o estado vai criar uma delegacia policial especializada em combate a crimes raciais e delitos de intolerância, a DECRADI, com um grupo capacitado para realizar as investigações e os atendimentos com as vítimas de crimes de ódio. Os defensores da liberdade religiosa veem uma ligação entre a inação da polícia e o preconceito. Ivanir dos Santos argumenta que um passo ainda pendente seria a instituição do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, segundo a Lei 10.639. A culpa é, também, do desconhecimento. Não adianta colocar a conta só nos neopentecostais porque não são só eles. Para a sociedade brasileira nós somos feiticeiros, macumbeiros e do mal, resume. No dia 27 de setembro, o Supremo Tribunal Federal autorizou o ensino religioso confessional nas escolas públicas, ou seja, as aulas podem seguir os ensinos de religiões específicas. Para Ivanir dos Santos, o efeito da ação será aumentar a discriminação e a perseguição às religiões afro-brasileiras. Isso é referendar o papel da Igreja como elemento do Estado, isso é igualzinho na colônia e no Império, comenta. Jairo concorda que o ensino religioso reforça a dualidade entre o bem e o mal. As igrejas se sentem detentoras do bem, não só da alma, mas da vida social. Então o ensino religioso nas escolas é um incentivo a essa dualidade, comenta. Sem conhecer a religião, é difícil a sociedade entender a seriedade desses ataques. Na visão de mundo africana, o assentamento dos orixás é uma espécie de extensão do seu eu, da própria existência, explica o professor Jairo. A violência é muito mais vigorosa do que a gente imagina.
Desrespeitar as lideranças religiosas e os símbolos representativos de matriz africana, diz ele, é entendido como uma forma de expulsão. Para muitas pessoas, depois da destruição, é necessário se reconstruir em outro espaço físico. Para se reconstruir, Mãe Merinha contou com um mutirão de voluntários a limpar, fisicamente, a sua casa varrida pelas chamas. Agora, prepare o ritual de limpeza religiosa, com direito a preces para os pretos velhos. Passamos por um momento de grande intolerância religiosa em nosso país, que a cada dia se agrava mais. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o nosso espaço infelizmente também veio a fazer parte dessa estatística de ódio, escreveu aos seus filhos. Em vários momentos da história brasileira, o espiritismo e as religiões de matriz africana, cuja essência teológica e filosófica é baseada nos valores civilizatórios negro-africanos, sofreram repressão e foram tratadas como práticas primitivas e profanas. Até a Constituição Imperial, promulgada em 1824, que concedeu certa liberdade de culto aos não-católicos, foram alvo de perseguição do Estado e consideradas criminosas. Neste período, os negros africanos escravizados só podiam cultuar as divindades secretamente. A liberdade religiosa só passou a ser considerada um direito fundamental com a Constituição de 1988. Hoje, o que o neopentecostalismo faz com os terreiros, a Igreja Católica fez na colônia e no Império. A destruição dos terreiros tem essa lógica, de um passado que se presentifica, comenta o professor Jairo de Jesus. Na revista Reformador de janeiro de 2015, Almir Del Prete comenta sobre fundamentalismo religioso. Diz ele, o fundamentalismo pode ser entendido como um movimento coletivo, formado por comportamentos normativos que têm como base a compreensão de que a doutrina professada pelo integrante desse movimento é a expressão da mais pura e insofismável verdade. B. Outras doutrinas, que abordam a mesma questão de maneira diferente, estariam em erros. Comportamentos esperados dos participantes desses movimentos residem na aceitação da mais absoluta fidelidade à sua doutrina, no convencimento de que seu opositor está em erro e na defesa intransigente de suas crenças. Nesse sentido, os comportamentos fundamentalistas podem adquirir facetas opostas à liberdade de pensamento, com uso de controle legais ou por imposição ameaçadora a quem pensa de maneira diferente. O fundamentalismo pode ter um caráter religioso, político e filosófico. O termo fundamentalista foi disseminado, nos Estados Unidos, com a publicação de alguns opúsculos fundamentais a Testimonito Tetruia de autoria de eruditos evangélicos. Esses livros formam um compêndio com 12 volumes e têm, como base, que tudo, tal qual está escrito na Bíblia, é grave, a mais pura e lídima verdade, independentemente do tema a que se refira histórico, político ou científico. A Bíblia expõe verdades inquestionáveis que devem ser aceitas na forma em que aparecem, sem necessidade de interpretações, pois elas estariam protegidas de possibilidade de inerrância. O termo fundamentalismo passou a ser utilizado, de maneira positiva, com os próprios integrantes de grupos religiosos, autodenominando-se ortodoxos e declarando que não tergiversam em matéria de fé. Nesse sentido, por exemplo, no catolicismo romano, o termo designa o retorno à sua prática mais tradicional e, concomitantemente, a repulsa a qualquer concessão que implique mudança na instituição, mesmo sendo apenas sua aparência. A difusão da palavra na mídia passou a se referir, também, a diferentes grupos muçulmanos,
tanto para designar aqueles que aderiram a sóis terroristas como aos que tinham outra visão do Alcorão de respeito aos não-muçulmanos. Portanto, a designação de fundamentalista pode ter, hoje, uma interpretação positiva ou negativa, dependendo da perspectiva em que é utilizado. A predição, da sociologia da religião, de que nas sociedades modernas ocorreria um declínio da religião falhou. 5 Mesmo em sociedades com alto desenvolvimento tecnológico como os Estados Unidos e Japão, após ligeiro período de estagnação, as práticas religiosas se recuperaram com forte adesão às cerimônias festivas. E a alternativa fundamentalista americana se revigorou, sendo exportada para outros países, por exemplo, o Brasil. Aqui o fundamentalismo religioso encontrou terreno fértil, com a estratégia da Igreja Eletrônica de doutrinação contínua, tendo como base os depoimentos de milagres e a valorização da prosperidade financeira. Algumas igrejas elegeram, como alvos preferenciais de ataque, os seguidores da Umbanda e Candomblé, demonizando seus adeptos. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, o fez em uma perspectiva essencialmente racionalista, tendo o cuidado de dar às questões doutrinárias a possibilidade de aprofundamentos, inclusive defendendo a submissão de diversos fenômenos aos rigores da investigação científica. Diferentemente do sectarismo em voga, definiu a identificação de pertencimento ao espiritismo ao esforço pela transformação moral. Quanto às marcas identitárias, não utiliza distintivos, roupagens especiais conforme hierarquia, adereços simbólicos etc. mas, tão somente, a motivação para o estudo sem o crivo de avaliação externa que consagre e opuna o indivíduo. Em oposição à bandeira católica, do fora da Igreja não há salvação, propõe a divisa fora da caridade não há salvação. Quanto aos livros sagrados, respeita-os sem desconsiderar a inserção de cada um no tempo e no local em que surgiram, defendendo a noção de continuidade do apoio da espiritualidade superior na proteção de toda a humanidade. Nesse sentido, em vez do salvacionismo, na dependência da adesão aos rituais, propõe o evolucionismo, processo gerado pelo esforço de cada um a seu benefício e no benefício de todos. Portanto, longe de se opor à teoria da evolução, insiste e busca demonstrar que a evolução também é uma lei que abrange a condição espiritual. Herculano Pires em seu livro Espírito e o Tempo mostra que Allan Kardec esclarece a posição do espiritismo em relação às demais religiões no Livro dos Espíritos, colocando seu comentário na questão 617. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, essas são as leis físicas, seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem em si mesmo, e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo, tanto quanto as da vida da alma, essas são as leis morais. Dessa maneira, o Espiritismo nos oferece a visão global do universo, no vasto sistema de relações, que unem todas as coisas, desde a matéria bruta até a divindade, ou seja, desde o plano material até o espiritual. As religiões, nesse amplo contexto, são como fragmentações temporárias do processo único da evolução humana. Segue Herculano Pires, na questão 653, temos a explicação e a justificação da existência das religiões formalistas. Kardec estuda, através de perguntas aos espíritos, a lei de adoração, que é o fundamento e a razão de ser de todo o processo religioso. Desse diálogo resulta a posição espírita bem definida: a verdadeira adoração é a do coração. Não obstante, a adoração exterior, através do culto religioso,
por mais complicado e material que este se apresente, desde que praticada com sinceridade, corresponde a uma necessidade evolutiva dos espíritos a ela afeiçoados. Negar a esses espíritos a possibilidade de praticarem adoração exterior, seria tão prejudicial, quanto admitir que os espíritos que já superaram essa fase continuassem apegados a cultos materiais. A cada qual, segundo as suas condições evolutivas. O princípio da tolerância substitui, portanto, no Espiritismo, o sistema de intolerância que marca estranhamente a tradição religiosa. As religiões, pregando o amor, promoveram a discórdia. Ainda hoje podemos sentir a agressividade do chamado espírito religioso, na intolerância fanática das condenações religiosas. Por isso Kardec esclareceu, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o princípio religioso da doutrina não era o de salvação pela fé, e nem mesmo pela verdade, mas pela caridade. A fé é sempre interpretada de maneira particular, como a dogmática de determinada igreja apresenta. A verdade é sempre condicionada às interpretações sectárias. Mas a caridade, no seu mais amplo sentido, como a fórmula do amor ao próximo ensinada pelo Cristo, supera todas as limitações formais. A salvação espírita não está na adesão a princípios e sistemas, mas na prática do amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de dezembro, por Feijão.